Como que muitas das vezes a gente acaba aceitando muitas coisas no relacionamento só pelo medo de não ficar só, só pelo medo de perder. A gente acaba se diminuindo, se podando, se colocando em segundo plano, como se tudo fosse mudar da noite para o dia. E a gente sabe muito bem que muitas dessas coisas nunca vão mudar, ou melhor, se algum dia mudar, elas vão mudar para pior. E hoje a gente vai trazer aqui pro canal esses 4 motivos para você dar um pontapé nesse relacionamento que tá machucando você. O primeiro sinal dele é o impedimento da sua liberdade de expressão. Quando a pessoa faz pouco caso daquilo que você fala. Vamos supor, você iniciou uma briga com uma pessoa, você disse para ela que aquilo te machuca, que aquilo não é legal, e mesmo assim a pessoa ou ela finge não te ouvir, ou ela acaba passando por cima desse sentimento e colocando outros problemas e acusando você de algo. É como se essa opinião não tivesse expressão nenhuma dentro desse relacionamento. É como se você fosse um fantasma, que você só reagisse a essa pessoa. Um relacionamento saudável deve exigir que você seja uma pessoa por completo. Com todos os seus erros, com todos os seus acertos, com todos os seus defeitos. Quando uma pessoa dentro da relação começa a te podar, a querer te manipular e querer que você faça de tal forma, que você seja dessa forma aqui, esse relacionamento já está fadado ao fracasso. Ninguém muda a outra pessoa, não quando a outra pessoa não quer essa mudança. Em segundo, seguindo essa mesma linha, quando a pessoa tenta mudar sua personalidade, existe algo dentro de você que é seu, que muitas das vezes essa pessoa que iniciou esse relacionamento com você se apaixonou por isso, só que no meio do caminho ela acabou não gostando mais ou não querendo mais, e isso não é algo que se muda assim. E isso não deveria ser algo que seja imposto por uma outra pessoa. Isso é preciso vir da pessoa a acreditar que aquilo precisa ser melhorado. Quando a pessoa começa a te pedir demais para que você mude a sua personalidade, mude o seu jeito somente para agradar ela, essa é a primeira parte que você está se deixando. Tem que entender que é muito mais fácil você curar um coração partido no momento que você decide ir embora, do que você curar uma personalidade que foi violada enquanto estava dentro dessa relação. Em terceiro, incoerências nos discursos e naquilo que ele faz, né, no dia a dia. Eu tenho certeza que você já passou por uma relação que a pessoa, para os amigos ou para os familiares em volta, falava que era isso, 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 isso. Agora dentro de casa era um comportamento totalmente destrutivo, totalmente diferente, e isso é muito mais comum do que a gente sabe. Porque as pessoas, elas tendem a mostrar, né, esse lado certinho para aquele círculo de amigos, para que aquilo preencha o seu ego. Então vive aquele ciclo de mentiras uma atrás da outra, e você que está acompanhando desse tipo de pessoa, você sabe muito bem, né, o quanto o discurso é totalmente diferente das ações que ele tem. E por último, e um dos mais pesados, o rebaixamento da sua autoconfiança. Quando a pessoa vive constantemente dizendo que você não pode fazer isso porque você não tem esse atributo, ou você é incompetente, ou você não consegue fazer, enfim, por inúmeros outros adjetivos que as pessoas utilizam, né, para rebaixar uma outra, isso é o primeiro passo para você praticamente jogar esse relacionamento no lixo. E principalmente, se você continua dentro dessas relações, você sabe exatamente aonde isso vai parar. Isso se escala ao longo do tempo. É como se o outro tivesse prazer em fazer você duvidar do próprio valor. Esse tipo de humilhação é abusiva e inadmissível. E muitas das vezes quem está dentro desses relacionamentos não consegue enxergar isso. Ou trata isso como uma coisa passageira, uma briga boba, mas não é. Por isso é muito importante você identificar todos esses processos, todas essas características dessas pessoas que você vai se relacionar, para que você não venha entrar em relacionamentos desse tipo. Agora quero ver de vocês que já passaram por algum relacionamento. Comenta aqui embaixo que tipo de atitudes essas pessoas tiveram com você e como você conseguiu sair dessa relação.